Flamengo contratando logo 2 numa pancada só, graças à manobra no mercado. Vamos falar sobre isso, tem informação, torcedor rubro-negro também, sobre o Wesley Juninho de saída, Pedrão. E o Pedro Queixada? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro? Vamos às notícias do Flamengo, mais um dia de folga, torcedor rubro-negro, no CT Ninho do Urubu, nesta quinta-feira, dia 3 de julho, sigo aqui nos Estados Unidos, amanhã tô voltando ao meu Brasil, tô voltando à minha cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, torcedor, beleza? Eric Pulgar, né, quer dizer, antes de falar do Eric Pulgar, os atletas ratificando, voltam a treinar no CT Jorge Gelau apenas no próximo sábado, na parte da manhã, com foco total na partida diante da equipe do São Paulo. No dia 12, daqui a 9 dias, tem Flamengo e São Paulo, 4h30 da tarde, no estádio do Maracanã. Beleza? Eric Pulgar pediu ao Flamengo para ser operado por um médico da sua confiança no Chile. Apesar de Fernando Sasaki, médico do clube, ser especialista em lesões no pé. O departamento de futebol do Flamengo aceitou o pedido do jogador, que ficará longe dos gramados por pelo menos 2 meses. Inclusive, eu já entrei lá no Instagram do Sasaki, vi que ele foi em grandes seminários pela Europa em relação a essas situações da ortopedia do pé. Entretanto, o Pulgar prefere realizar essa cirurgia com o médico da sua confiança no Chile, do qual já realizou outras cirurgias. O procedimento para o pé do Pulgar é cirúrgico, ele já teve uma lesão ali, é uma recorrência, né, que ele tem ali. Em função disso, o Flamengo preferiu, melhor fazer uma cirurgia para ficar 100%, beleza? Pessoal, uma excelente notícia para o Flamengo, sobretudo a torcida do Flamengo, torcedor rubro-negro. Reforço nas arquibancadas. A raça rubro-negra, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, está de volta, torcedor. Pois é, o acordo já está assinado e será homologado nos próximos dias. A data de volta ainda não está confirmada, mas deve acontecer ainda em julho. Em breve, também terá o retorno da torcida Jovem Flá, que ficou para um segundo momento. Conversas evoluem bem nessa situação, torcedor rubro-negro, né? Então, em breve teremos aí essa situação importante, o retorno do torcedor organizado rubro-negro para as arquibancadas, justamente para melhorar essa torcida do Flamengo, que em determinados momentos acaba silenciosa. Não porque isso não é um fenômeno exclusivo da torcida do Flamengo, você vê isso acontecer em todas as outras torcidas, do Palmeiras, do Corinthians, muito em razão do aumento do preço do ingresso. O ingresso aumenta bastante, e aí você tem a ida de um torcedor mais elitizado, um torcedor mais com o perfil de consumidor, né, que quer ir no Maracanã mais, tudo bem, tem todo direito, quer participar da festa, mas não quer ser figurativa da festa. Ele quer ter aquela sensação de pertencimento, mas não aquele torcedor povão, raiz, que apoia o time. Então, é muito importante o torcedor organizado voltar às arquibancadas para que tenha um apoio melhor, mais organizado até na arquibancada do Flamengo. E, lógico, não estou ignorando as torcidas organizadas que estão liberadas, a Urbuzada, a Império, a Nação 12, a Flamanguaça, entre outras torcidas organizadas do Flamengo, não é isso, mas a gente sabe que a raça é a mais numerosa, em conjunto com a Jovem Flá do Flamengo. Então são muito importantes essas torcidas organizadas na cidade do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Inclusive, você vê vários fardados, né, com o uniforme da Jovem da Raça, quando as partidas não são em território nacional, ou então em território do Rio de Janeiro, e são liberados os fardamentos. Os fardamentos são proibidos de entrar, por exemplo, no estádio, os panos das torcidas. Então é importante. E outra coisa, Pedrão, mas
mas aí arruma confusão, porque isso, porque aquilo. Meu amigo, arrumou confusão, tem biometria no Maracanã. Acha quem arrumou a confusão e pune quem arrumou a confusão. Pune o CPF e não o CNPJ da torcida organizada, né? Vamos avançando, né, galera? Flamengo jogando em Brasília. Alô, torcedor rubro-negro brasiliense. Santos estuda a possibilidade de mandar o jogo contra o Flamengo no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A partida acontece no próximo dia 17 de julho pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Informação da grande Mônica Alves, do Coluna do Fla. Essa partida já foi especulada em outras praças, como por exemplo o Estádio Castelão no Maranhão, estádio esse que o Flamengo venceu a equipe da Portuguesa, acho que foi a Portuguesa, se eu não me engano, né? Nesse ano de 2025, né? Já falou na possibilidade do Santos também mandar esse jogo no estádio do Morumbi, né? Porque tem a capacidade maior. Por mais que o Santos, evidentemente, fique em Santos, tem mais torcida na capital São Paulo, né? Tem mais torcedores lá na capital São Paulo. Entretanto, vendendo para Brasília, além de lucrar bastante, aí o mando de campo vai ser neutro, vai ser totalmente dividido, possibilitando até que torcedores do Flamengo vão em maior peso para esse tipo de jogo. Então, do ponto de vista do Flamengo, até que não é um mau negócio. Tudo bem que logisticamente é mais fácil você ir para São Paulo, mas não muda muita coisa assim você ir para Brasília, né? Tem voo o tempo inteiro do Santos Dumont, do Rio de Janeiro para Brasília, para o torcedor rubro-negro que mora no Rio querer ir nesse jogo. Tem muita torcida rubro-negra em Brasília, propriamente dito, em Goiânia, enfim, ali nos arredores. E o Flamengo freta voos. É um voo bem rápido, 1h30 mais ou menos, para chegar em Brasília. Depende, pegar um vento de cauda ali, enfim, até fica mais curta a viagem, beleza? Pessoal, o Wallacea, destaque do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, desperta interesse da equipe do Wolverhampton, da Inglaterra, mesmo time que o Flamengo vendeu o João Gomes, volante João Gomes, em outrora. O clube deve oficializar uma proposta a partir da próxima semana, devido ao bom desempenho que ele vem tendo nos últimos jogos. Fontes ligadas ao clube de regatas do Flamengo já estão cientes do interesse da equipe inglesa e o staff do jogador também confirma os avanços. Diretoria do Flamengo não ouvirá propostas abaixo dos 15 milhões de euros, que dá mais ou menos 87 milhões de reais. Não sou a favor de negociar o Wallacea. Para mim, o Flamengo tem que renovar o contrato do Wallacea. É muito bom jogador. Demonstrou isso na partida contra o Chelsea, entre outros jogos que ele entrou, contra o Palmeiras, por exemplo. Não achei que ele entrou mal no confronto diante da equipe do Bayern de Munique. Trabalha bem a bola com as duas pernas, mostrou isso no gol contra o LA FC, né, no passe que o Jorginho dá para ele, e ele dribla com a perna canhota, bate de perna direita. Aquilo ali é para quem tem controle de bola, é para quem tem qualidade. Então, eu não sou a favor desse tipo de venda. Acho que tem muita margem de evolução. O Flamengo aumentar a multa, uma hora vai ter que vender, não tem jeito, mas vender mais caro, porque é um jogador que eu não tenho a menor dúvida que vai evoluir no futebol europeu e dá para evoluir também no futebol brasileiro. O Internacional, adversário do Flamengo na Copa Libertadores da América, a partir das oitavas de final da competição, está no mercado contratando, oferecendo cerca de mais de 20 milhões de reais por um volante uruguaio. Entretanto, o dinheiro para pagar o Flamengo não tem. É impressionante isso. E os clubes se enfrentam nas oitavas de final da competição. Tá dopado financeiramente falando, porque deve até hoje as parcelas do Thiago Maia, não pagou nenhuma, já deve umas 3, 4 parcelas e continua no mercado da bola aí, contratando jogadores. Então, eu sinceramente espero que o Samir Chaldry tome uma postura mais enérgica em relação à questão do fair play financeiro, porque isso precisa acontecer, evidentemente, porque senão
vai continuar se repetindo esses cenários de clubes devedores comprando e contratando, como é o caso do Corinthians também, que faz a mesma coisa, que eu não sei até hoje em que pé está o pagamento do Corinthians em relação ao lateral direito que o Flamengo vendeu para o Corinthians, que é o Mateuzinho. O Hugo Souza acabou que eles tiveram que pagar, pagaram multa e pagaram, porque senão ele ia retornar ao Flamengo. O Mateuzinho já é jogador dele, está lá pelo Corinthians. Pessoal, ontem aconteceu uma verdadeira hecatombe nas redes sociais com a informação de que do Mauro César Pereira de que o Flamengo estaria disposto a negociar o Pedro por uma quantia de 15 milhões de euros, que para mim é um tremendo do absurdo, né? Entretanto, após a divulgação dessa informação do jornalista, agora dirigentes rubro-negros rechaçam completamente a possibilidade de negociar o jogador por essa quantia. Então, assim, acho que a gente tem que respeitar o trabalho das pessoas. Eu acredito nas informações, discordo de um monte de coisa, mas acredito nas informações que traz o Mauro César. É um cara sério, estou sempre citando como crédito quando eu dou informações que ele apurou primeiro aqui no canal. E essa informação sendo divulgada inicialmente, na minha opinião, até evitou de que o Flamengo, né, algum dirigente do Flamengo, José Botto, enfim, tomasse esse tipo de atitude, porque é um valor irrisório. Outrora, a Leila Pereira, será que ninguém avisou que a Leila Pereira queria o Pedro de forma desesperada e ofereceu 20 milhões de euros para contratar o Pedro à vista, no cash, na mão, e o Flamengo recusou essa proposta? Será que ninguém avisou? Sendo que o Gerson já está sendo negociado, não negociado, mas foi embora por conta da redução da multa rescisória. Tem que contratar jogador, gente. O Flamengo tá precisando de jogador. E assim, quando o jornalista soltar informação, tem que agradecer, porque a torcida pega em cima, vai em cima, reclama e acaba que porque tem informações, gente, vou explicar um negocinho, o que acontece. Muitas das vezes, o dirigente, a pessoa dentro do clube, ela vaza esse tipo de informação. Olha, o que você acha de vender o Pedro, portanto? Bom, vamos soltar para ver como é que tá o termômetro da galera. Vamos ver o que a galera vai falar sobre isso. Daí solta, não só essa informação do Pedro. E aí, de acordo com a repercussão, uma atitude é tomada. Pedrão, mas e o profissionalismo, meu amigo? Nos maiores clubes do mundo fazem isso. Não é só no Flamengo, não. No Real Madrid acontece igual, no Barcelona acontece igual, acontece. Clube de torcida grande acontece. Não duvido que pode ter sido isso, tá? Não posso afirmar, não tenho provas para isso, mas eu não duvido, tá? O Everton da Inglaterra sinalizou com a possibilidade de pagar cerca de 18 milhões de euros, 110 milhões de reais na cotação atual, pelo lateral direito Wesley, do Flamengo. A ideia seria emprestar o lateral direito para a Roma, que tem os mesmos donos do clube inglês. Porém, o Flamengo logo avisou e mandou o papo reto que os valores estão bem abaixo do que o clube quer, que é pelo menos 30 milhões de euros, que convertendo para real dá 192 milhões de reais. Ainda mais que acabou obrigado a vender o Gerson em função da redução da multa rescisória. É um dinheiro que entra e alivia os caixas rubro-negros, o que não torna tão necessária assim a venda do lateral direito do Flamengo, o Wesley. FIFA amplia a regra que permite estrangeiros deixarem os clubes da Rússia de graça, torcedor. Pois é, a FIFA prorrogou até 30 de junho de 2026 a regra que permite jogadores estrangeiros suspenderem seus contratos com clubes da Rússia e Ucrânia em função do conflito que nós temos nesses países. Com isso, atletas podem sair de graça sem precisar de acordo ou então até mesmo o pagamento da multa rescisória. Para esse direito, é preciso notificar o clube pelo menos até o dia 1º de agosto de 2025. O Flamengo
está interessado na contratação de 2 jogadores que atuam no futebol russo, um argentino e também um colombiano, que é o caso de Jorge Carrascal, que joga no Dinamo de Moscou, e de Ezequiel Barco, que joga na equipe do Spartak Moscou, ambos de Moscou. As pessoas já perguntam, Pedrão, será que é capaz do Flamengo contratar esses jogadores através desse mecanismo de solidariedade? Será que, de repente, é uma boa o Flamengo fazer isso? Pois é, meus amigos. Entretanto, o que acontece é que Ezequiel Barco tem contrato com o Spartak Moscou até a data do dia de 30 de junho de 2027. Enquanto o Carrascal ele tem contrato com a equipe do Dinamo de Moscou também até o dia 30 de junho de 2027. Portanto, eles poderiam ficar cerca de um ano, mais ou menos, no Flamengo, e aí teriam que retornar à Rússia para cumprir esse 1 ano de contrato. Então é muito melhor contratar o jogador e ter por 4 anos. E imagina como os russos vão ficar após esses atletas acionarem essa cláusula e terem que retornar à Rússia, né? O pessoal não vai ficar nada satisfeito com isso. Minha galera, os empresários de Juninho vão se reunir com o Flamengo para tratar das propostas do Al Riyadh e Nadima SC, ambos da Arábia Saudita, pelo atacante com empréstimo e compensação financeira. O jogador e os representantes entendem que seria um bom caminho nesse momento, mas não vão forçar uma saída. Inclusive, caso não avance, Juninho garante que está focado para buscar mais espaço no time do Flamengo, no time de Filipe Luís. Contratado, adquirido nesse ano, Juninho tem contrato com o Mengão até 2028, o que ajudaria no empréstimo de 1 ano, pois daria tempo de performar, jogar na Arábia e depois retornar ao Flamengo. Aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, vale a pena em tão pouco tempo já prever que Juninho não deu certo no Flamengo e negociar o jogador? Realmente, até agora não entregou. Seria uma questão de adaptação, como o José Boto já falou em outrora, em outras entrevistas? Também não sei. A ver qual vai ser a decisão do jogador. A realidade é que pelo Flamengo, negocia o jogador com a Arábia Saudita, beleza? Vamos lá, minha galera. Sobre Pedro e Flamengo. Todas as partes estão insatisfeitas com o cenário atual. Pedro quer jogar mais. O Filipe Luís prefere outro tipo de centroavante no seu estilo de jogo e José Boto deseja buscar outro camisa 9 no mercado. Apesar disso, o Flamengo emitiu uma nota afirmando que não tem intenção de negociar o jogador. Entretanto, na visão de pessoas dentro do Flamengo, a entrevista de Boto ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, citando Vlahovic da Juventus, foi o primeiro sinal público de que o clube prefere outro camisa 9. O Flamengo não contratará outro centroavante enquanto Pedro estiver no elenco. Mas uma possível saída do jogador abriria essa porta. A palavra negociável foi ouvida tanto por pessoas do Flamengo quanto pelo Pedro. No clube, é sabido que a comissão técnica gostaria de um centroavante mais rápido, de mais mobilidade para fazer essa marcação-pressão. Arrascaeta, com estilo... Há ainda outro ponto na utilização do Pedro como titular. Arrascaeta, com o estilo de jogo do Filipe Luís, torna-se muito difícil ter os dois juntos. Você vê que dificilmente tem isso. Pedro perdeu o prestígio e o espaço no Flamengo em 2025. Diante desse cenário, cresceu demais a hipótese de saída do atleta. Se aprova, reprova, deixa nos comentários, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, deixa o teu likeão, tamo junto, saudações rubro-negras.